Boa noite então a cada um, a cada uma. Também estou ao vivo no meu Instagram, para que a gente possa compartilhar também com o maior número de pessoas esse momento tão importante na área da qualificação, cumprimentando a professora Singra, cumprimento a todos os professores e professoras. Então, o nosso bate-papo vai ser de 8 horas, tá bom, pessoal? Não, brincadeira. Brincadeira, vai ser um bate-papo curtinho. Então iniciamos agora às 7 horas e 33 minutos, no dia 4 de junho. Vamos passar um pouquinho do panorama, o que aconteceu, da onde vem o Covid-19. Ele veio do ano passado, por isso 19. E lá na China, nós temos um mercado de frutos do mar chamado Yuanan, na cidade de Wuhan, ou Hunan. E lá o pessoal vende animais silvestres. E eles têm o costume, o fetiche de comer animais silvestres pensando que dá poder. Então tem alguns conceitos de animais de poder, que você observa uma imagem, mas lá eles acreditam que comendo o animal vai dar poder para eles. E eles comeram, um cidadão comeu um pangolim. Pangolim é como se fosse um tatuzinho com escamas. Só que eles costumam comer com carne crua. Então ele comeu, esse pangolim estava contaminado pelo morcego, e aí criou toda essa pandemia. A pandemia ela amplia em relação à epidemia porque é localizada. Então, como passou para o mundo todo, é a pandemia. Então, algumas zoonoses elas são transmitidas dos animais para o homem, mas tem zoonose que o homem transmite para outro homem ou não. No caso do Covid, sim, o homem transmite para outro homem. Mas, por exemplo, a gripe aviária não. A gripe aviária ele recebe das aves, mas não transmite para outros homens. E essa grande explosão de contaminados, ela surge de vários modos, né? Para a gente poder ter uma noção. O espirro, a gente espirrou, ele gera aproximadamente 3.000 gotículas de água. Então, o grande contaminador é um espirro, por exemplo, uma tosse. Tem também alguns casos fecal oral, por exemplo, o cidadão vai lá no banheiro e não lava as mãos, pode transmitir também. E tem o chamado aerosol. O que é o aerosol? Imaginamos nós num ambiente, tem várias pessoas, e uma pessoa está contaminada, mas ela não fala com outras pessoas, só o fato de estar no local fechado contamina. Então, só para que a gente possa passar um pouquinho do panorama dessas incertezas que ninguém imaginou viver esse período de uma guerra contra um inimigo invisível. E para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu quero trazer uma frase do Thiago Brunet, que diz o seguinte: fracassei quando não possuía excelência nas emoções, venci o impossível quando usei a meu favor. É deste livro maravilhoso, recomendo para vocês. Emoções Inteligentes, extraordinário, já li 2 vezes o livro, vale a pena, e os livros dele é muito bom mesmo. E eu vou trabalhar com vocês com uma metáfora, a metáfora de uma gota d'água. A gota d'água, ela parece que não representa nada, mas se eu tenho um copo e ele está cheio e eu coloco uma gota d'água, ele transborda. A minha ideia neste momento é: imaginamos que o copo está cheio e eu vou tirar uma gota d'água. Então, esta é a metáfora para que a gente possa respirar, observar, sair debaixo da árvore e ver a grande floresta, do que está acontecendo nesses desafios dos professores, que é algo muito novo para todo mundo. Como você passar a matéria, como você conseguir que o aluno tenha vontade de estar na aula naquele momento, porque não tem uma obrigatoriedade. A sala de aula começa a aula, por exemplo, 15 para as 8, 8 horas, bate o sinal, quem está, quem chegar atrasado depende da diretora. E nós temos um grande filósofo chamado René Descartes, aquela frase épica: penso, logo existo. Só que René, ele dividiu, na questão cartesiana, o corpo e a mente, e aí trouxe um prejuízo gigantesco para a ciência. E esse prejuízo por quê?
Porque dentro da programação neurolinguística, hoje eu sou practitioner em programação neurolinguística sistêmica, tem alguns pressupostos. Um pressuposto é: corpo e mente fazem parte de um sistema integrado. Daí você me pergunta, eu te pergunto o seguinte: aonde está a mente? Daí você de repente coloca a mão na cabeça, tá aqui. Não, a mente é todo o corpo. Então existe uma ciência, uma matéria nos cursos de medicina, mundo afora, no Brasil ainda não tem, chamado psico-neuro-imunologia. Olha só que interessante. Tu quer dizer que os meus pensamentos, sentimentos causam ou aumenta a minha imunologia ou reduz? Sim. E eles ampliaram para psico, neuro, endócrino, imunologia. Então a gente começa a estudar dentro dessa sistemática e percebemos que os conhecimentos se integram, tanto a programação neurolinguística como a psico-neuroimunologia, porque de repente a cidadão tem uma mãe, perde um filho, vamos isolar isso, perde um filho, depois de 2, 3 anos ela tem câncer de mama. Por quê? Porque ela teve um abalo tão forte que ela transforma isso em somatização, em doença. Então, dentro dessa programação neurolinguística, para o pessoal que não conhece ainda sobre da onde vem da década de 70 com John Grinder e Richard Bandler, no qual eles dizem o seguinte: o nosso corpo é hardware, e o que vem para nós são softwares. Por exemplo, eles pegaram o cérebro de Albert Einstein, dissecaram o cérebro dele. Então, o cérebro dele é igual o cérebro de uma pessoa comum. Eles colocaram de um idiota. Então, imaginamos uma pessoa comum, normal. E o cérebro de Albert Einstein. For dar uma olhada, o que tinha de diferença? Nada. Então, o hardware, que é a máquina, não tinha nada. O que tinha são softwares. O que ele acreditava, o que ele pensava, como ele agia. E aí você começa a mudar todo o sistema. Outro pressuposto interessante da programação neurolinguística é o seguinte: se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender e fazer também. De repente você vê um professor que ele começa a criar um canal no YouTube, faz lives no Instagram, no Facebook. Poxa vida, mas eu não isso. Não. Se uma pessoa pode, nós podemos também. Só que daí tem uma frase do Henry Ford, que eu sempre trabalho nas palestras, que é: se eu acredito que posso e se eu acredito que não posso, ambas afirmações estão corretas. E eu trago uma outra frase de um filósofo alemão chamado Goethe. Ele fala o seguinte: se você pensa que pode ou sonha que pode, comece. Ousadia tem genialidade, poder e mágica. Ouse fazer e o poder será dado. Está na minha porta. De um outro lado está a frase de Henry Ford, e essa frase, quando eu fecho a minha porta, eu sempre estou buscando internalizar. Então a minha casa aqui, ela tem várias frases espalhadas, eu coloco na porta, no espelho do meu banheiro, e quando eu estou escovando os dentes, por exemplo, eu estou observando. Eu coloquei até um vídeo sobre o poder dos pensamentos, agora nas minhas redes sociais. Ele está há muito tempo no espelho do meu banheiro. Outro pressuposto interessante: as pessoas já possuem todos os recursos que necessitam. Todos. O que nós precisamos fazer? Despertar. Entender como funciona a nossa máquina. Então, eu tenho uma máquina extraordinária, eu tenho o melhor carro do mundo, mas eu uso muitas vezes como se fosse um Fiat 147. O meu computador, que é o cérebro, ele é poderoso, mas só que como ele é dividido com 2 hemisférios, esquerdo e direito, o esquerdo ele é lógico, matemático, preto e branco, ele é verbal, o direito é colorido, ele é global, ele é dos insights, da musicalidade, ele também é da aventura. Então nós temos 2 cérebros, 2 hemisférios dentro de um cérebro estruturado. E quando nós começamos a trabalhar com os 2, uma conexão,
nós conseguimos avançar muito mais. Porque hoje a nossa cultura ocidental é focalizar mais no lado esquerdo do cérebro, racional, matemático, verbal, e dos insights, da musicalidade, da aventura é deixado um pouquinho de lado. E nós podemos trabalhar com isso. Nós podemos trabalhar com os nossos alunos. E como que a gente consegue trabalhar? Por exemplo, existe um livro extraordinário de Robert Cialdini, Armas da Persuasão, e ele fez agora um último livro, um dos livros dele é Persuasão, antes da persuasão. E ele, fazendo os estudos científicos, diz o seguinte: numa sala de aula que passava carros, então o barulho, porque nós somos visuais, auditivos e sinestésicos. O que significa isso? Nós somos os três. A informação vem para o cérebro através de imagens, de sons ou sentimentos e emoções, tato. Então, o chamado sinestésico, que é na parte inferior, na parte de baixo, quando você olha para cá. E ele comentou que nessa sala de aula, professora, sim, e todos os professores presentes, o que acontece? Quando tinha barulho, existia um comportamento dos alunos. As notas eram X em média. Depois que essa sala de aula foi colocada em outro lugar que não tinha barulho, a nota dos alunos aumentaram. Olha que interessante. Então quer dizer que o ruído, a poluição auditiva interfere no aprendizado? Sim, interfere. Porque se você está, por exemplo, estudando e você deixa a televisão ligada, você deixa o som ligado, que não seja músicas, por exemplo, do Dr. Jorge Lozanov, que fez um estudo maravilhoso de empoderamento e aprendizado acelerado. Por exemplo, essa música que nós estamos escutando de fundo são músicas dos estudos dele, são músicas clássicas. Então, para que é uma música clássica? Ela te possibilita ampliar a concentração, você entra em estado alfa no teu cérebro, que é de atenção, para que você possa fortalecer e aprender muito mais. Por isso, se nós começarmos a ter o hábito de colocar música clássica bem baixinho em sala de aula, as crianças vão começar a ter um relaxamento maior e ter um aprendizado ainda maior. Então, neste mundo que ele é complexo, ele é acelerado e incerto, nós temos que começar a ter alguns trabalhos. Por exemplo, a grande arte hoje posta no mundo é a arte de aprender, desaprender e reaprender. Porque se você tem um conhecimento, eu tenho um conhecimento há 10 anos, 15 anos, o mesmo conhecimento, ok, tu tem aquele conhecimento vezes 10, 15 anos. Mas se você começa a estudar, a trabalhar dentro dessa sistemática, aí você começa a mudar. Mas Márcio, eu não tenho tempo. Eu trabalho de manhã, trabalho de tarde, dou aula, vou fazer a correção das provas, eu não tenho tempo. Qual é o tempo que você tem da tua casa até a escola? Eu levo 10 minutos, eu levo 15 minutos. Então nesse tempo você pode colocar uma palestra, pode colocar um audiolivro. Hoje tem muita coisa boa e de graça no YouTube. Eu, por exemplo, o que eu faço? Eu pego, baixo em MP3, coloco no meu carro e estou escutando. Quando eu quero relaxar é uma música. Mas nós sabemos, como eu já apresentei para vocês em cursos anteriores, que o máximo de estudo é 50 minutos. Por quê? Porque se eu passar de 50 minutos é como se eu secasse gelo. Imagina, eu estou secando gelo, adianta? Não adianta. Então, a informação ela não vai ser absorvida. Máximo de 50 minutos, daí você dá um intervalo de 10 a 15 minutos, pode retornar, sempre tomando água. E eu sempre friso isso. Professores e professoras, por favor, leve uma garrafinha de água quando você estiver ministrando. Por quê? Porque nós trabalhamos com a voz. Então nós forçamos as pregas vocais. Então nós precisamos tomar sempre um golinho d'água para lubrificar. Mas Márcio, eu gosto de água com gás. Posso tomar? Não quando você for ministrar uma aula, ministrar uma palestra, um curso. Por quê? Porque o gás entra e o gás vai sair para algum lugar. Então não utilize água com gás. E também não utilize água gelada. Por quê? Porque dá choque térmico. Tudo bem? Continuamos nossa jornada. Não existe fracassos, existe
feedback, existe retorno. Ninguém vai fracassar. É só uma maneira de dar que deu errado. Por exemplo, Thomas Edison inventou a lâmpada. Algumas bibliografias colocam que ele tentou mais de 1000 vezes, outras mais de 10.000 vezes, mas foi muitas vezes. Então riram dele, disseram que não dava certo, e ele foi tentando. Aí quando falaram, tu errou, não, esse caminho não deu certo. Então esse caminho, porque toda ação há uma reação, então se eu ajo daquela maneira vai ter uma reação conforme a minha ação, então não deu certo. Então, a programação neurolinguística diz, não há fracassos, há feedbacks. Isso que nós temos que colocar, internalizar na cabeça dos nossos alunos, porque de repente ele vai mal, porque hoje existe um consciente coletivo, lá de Jung, que é o coletivo, familiar e o individual, que você tem que ser o melhor, tem que ser o campeão, tem que ser o número 1. E não, o grande pulo do gato, o grande conceito é, seja a tua melhor versão. Eu tenho que me comparar comigo mesmo, eu tenho que modelar os outros, aí é outro conceito. A modelagem tem uma pessoa de sucesso, quem é que tu está modelando? Então você, professora, qual é o teu mentor? Quem é que você bebe de conhecimento, você recebe a informação? Ah, Márcio, eu não posso buscar informação, por exemplo, ser mentor, é muito caro a mentoria do Mário Sérgio Cortella. Não, tudo bem, mas como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos acompanhar ele, ver as palestras, ler os livros, aí você está buscando esse conhecimento. Então eu busco sempre mentores que eles não me conhecem, mas eu busco o conhecimento deles para poder crescer. Então é importante passar para o aluno que ele não se compare com ninguém, se compare com ele mesmo, mas modele os melhores. Um dia um jovem entrou em contato comigo e me disse o seguinte, eu quero ser jogador de futebol. Eu falei, tá tudo certo, tu tem energia, é jovem, tem habilidade, faça o que os campeões fizeram. Então grandes jogadores praticavam horas e horas o esporte, o futebol, antes do treino, depois do treino, né? O Ayrton Senna, ele chegava da aula e ia para a pista treinar. Então o que o campeão faz? Ele treina, se dedica. Mas nós temos que ter essa consciência da paciência e a persistência. A paciência que não vem as coisas de um dia para o outro. Roma não foi construída de um dia para o outro. O amanhecer só vem depois de toda a noite ter passado. Então tem que ter persistência. Então insistir, continuar, batalhar. As coisas, a natureza, ela não dá de mão beijada. Tu tem que conquistar. E conquistar através de muito suor, de muito trabalho. Tem aquela frase do Silvio Santos que coloca 10% inspiração, 90% transpiração, que ele retirou de um outro filósofo. Então é interessante nós trabalharmos nesse sentido. Gostaria que os professores, eu pedi que tivessem, e você também que está nos acompanhando aí no Instagram, um papel e uma caneta, tá bom? Peguem um papel e uma caneta por gentileza, que nós vamos fazer um teste com vocês, tá bom? Todo mundo aí, pessoal? Pessoal que está... Nós estamos num bate-papo, pessoal do Instagram aqui, com 51 professores da escola São José do Colégio São José de São Joaquim. Tá bom? Todo mundo aí, pessoal? Eu não consigo enxergar todos aí, tá? Vou entender que tá tudo certo. Vamos lá. Então, no lado esquerdo da folha, vocês vão escrever o seguinte, primeira palavra, ansioso. Primeira palavra, vamos lá, ansioso. Ok? Depois, deprimido ou deprimida. No lado esquerdo, então. Terceira palavra, nervoso. Vamos lá, ou nervosa, né? Que é o caso das meninas. Nervoso. Quarta, sobrecarregado. Depois, isolado.
Próxima, entediado. Desmotivado. Agora, esfomeado. A gente tá com muita fome, né, nesses momentos aí. Esfomeado, vai lá. Se estiver falando muito rápido, falem aí, tá bom? Depois, preocupado. E a última, triste. Então são 10 palavras, só confirma. Vamos lá. Então você vai fazer o seguinte, nessas palavras, cada palavra você vai colocar uma nota de 1 a 5. 1 é você tá tranquilo, você não tem problema nenhum. Por exemplo, ansioso. Não, tu tá bem, você não tá ansioso. Você tá igual antes do Covid, antes do isolamento social. Que são dois conceitos. Deixa eu fazer um parênteses para vocês aqui. Uma coisa é quarentena. Quarentena é quando a pessoa está infectada ou teve contato com o infectado. Então é quarentena. Isolamento social é quando você está em casa ou você vai trabalhar e retorna. Então está isolado socialmente. Não vai fazer festa, palestras, cursos presenciais, tá bom? Então são dois coisas. O pessoal às vezes se engana, eu estou em quarentena, tá doendo? Não, então não é quarentena. Vamos lá, pessoal. Primeira palavra então é ansioso. Tu vai me dar uma nota de 1 a 5. Se tu não tá ansioso, coloca 1, tá bom? Mas se tu não tá conseguindo dormir, você tá roendo as unhas, você tá, por exemplo, com diarreia, tá muito ansioso, mas muito é 5. Tô um pouquinho ansioso, 2, 3, vai depender da nota que você vai dar do sentimento que você está tendo, tá bom? Depois, deprimido, dê uma nota também, de 1 a 5. Se você está se sentindo igual como estava antes, tá tudo certo, dá o número 1, dá 1 para nota. Se houve mudança no teu psíquico, você ficou mais deprimido, cabisbaixo, você não está tendo vontade de acordar, está com muito sono, entendeu? Então, se você está perdendo a perspectiva da manhã, é 5, tá muito extremado, é 5. Vamos lá, nervoso, de 1 a 5 também. Se você está muito irritado, impaciente, e as pessoas estão dizendo que você já não é mais aquela pessoa, ou você sente realmente, a gente percebe como a gente muda, né? Então se você está muito nervoso é 5. Ah não, tô tranquilo, então é 1, é 2, vai depender como você está. Sobrecarregado, esse professor aí nesse momento, sobrecarregado. Mas sobrecarregamento, além de tarefa, é sobrecarregamento mental também, ó. Mentalmente sobrecarregado. Se você está preocupado com o teu emprego, ou com o emprego de algum ente querido, porque a maioria dos professores, eles são concursados, ou o ACT estava com medo, só que agora não tem problema, não vai ser despedido, foi aprovado uma lei, né? Está preocupado com o Covid, com as pessoas que estão falecendo. Então se tu está muito sobrecarregado com essas preocupações, daí tu dá 5, senão você vai dar a nota que você entender. Isolado, mas como assim? Eu só estou em isolamento social. Não, isolado no sentido seguinte, você se isolou, você não entra em contato mais com ninguém, você não conversa com as pessoas, você fica não usa o WhatsApp, o Facebook para se comunicar. Se está isolado, está num grau mais elevado, tá bom? Continuamos. Entediado. Então se você assiste televisão o dia inteiro, se você não tem uma programação, você está sem a vista tua, porque são duas coisas, deixa eu conceitualizar, vista e visão. Vista é o que eu enxergo, tá ruim, um problema, as pessoas estão perdendo emprego, isso é a vista. A visão é uma visão boa, de prosperidade, de abundância, o país voltar a crescer, porque muitas vezes a mídia coloca que parece que teve uma guerra e destruíram todas as fábricas. Não, as fábricas continuam lá.
Ah, mas o pessoal está desempregado. Sim, mas quando voltar, não vai voltar com toda a potência, mas voltarão os empregos e a médio e longo prazo vai estabilizar novamente. Então, se você está muito entediado, é 5, tá bom? Desmotivado, não tenho motivação, estou chateado, cabisbaixo, você não está aguentando mais, está muito desmotivado, 5, se não, de 1 a 5. Esfomeado, nossa, eu vou para a geladeira, tá com a geladeira como o dia inteiro, está muito esfomeado, é 5, tá bom? Mas, ou a pessoa deixou de comer, não, eu não vou comer de alguma coisa, ou ela quer emagrecer nesse momento, então tem essa questão, estou esfomeado, é 5, não, minha alimentação está normal, está equilibrada como antigamente, aumentou um pouquinho porque a gente também está numa situação atípica. Preocupado, mais uma nota também, vai lá. Se você tem preocupações reais ou imaginárias, tem gente que tem preocupação com preocupação, né? Então, como é que tu tá nesse momento? Tá muito preocupado, não tá? Coloca uma nota lá também para nós. E triste, como é que tu tá? Tu tá muito triste, não tá triste? Coloca essa nota para mim. Fechou? Todo mundo colocou? Tudo certo? Agora eu peço a gentileza que vocês somem as notas. Somem as notas que vocês deram para as 10 perguntas, para as 10 palavras. Somaram, pessoal? Vai somando aí, pega qualquer coisa, pega o celular. Pega a calculadora aí, tá bom? A gente pega o celular. Tá, tudo bem. Se a nota foi até 20, tá tudo certo. Tá tudo bem, tá bom? Não precisa se preocupar. Mas, em uma das notas tu colocou 5, precisa se preocupar. Precisa se preocupar. 15, opa! Já começou a ter um amarelinho, Então, o que acontece? Aonde eu quero chegar? Todo mundo, eu vou entender que todo mundo, ó, meu Deus, 43 aqui, a Claudiane, ô mulher do céu, 43. 5 é preocupante, muito preocupante. Se você me pergunta, Márcios, eu quero chegar na sua casa, eu te pergunto, aonde você está? Ó, o pessoal colocando 36, oh meu Deus do céu, superou 23, o pessoal aqui. Daí você me liga, Márcios, eu quero chegar na sua casa, e eu lhe pergunto, aonde você está? Você fala, eu não sei. Então eu não tenho como te direcionar, porque se você está ao sul e eu estou ao norte, eu te falo, não, venha ao norte. Se você está ao oeste e eu estou a leste, daí você vai falar o seguinte, venha a leste. Então, nesse momento, nesse teste bem simples, mas de grande importância, é interessante saber onde eu estou em relação a esses itens, para que eu possa mudar. Eu posso mudar isso. Então, claro que nós estamos numa guerra. Nós estamos contra um inimigo invencível. Para a gente ter uma noção, esse vírus, ele está na fronteira entre a química e a biologia. Alguns cientistas entendem que o vírus não é um ser vivo. Olha que loucura é isso. Isso é um outro regalte, uma outra live, tá bom? Então nós precisamos entender. Agora, o que nós temos que fazer? Aonde eu estou, aonde eu quero ir e como eu faço para chegar lá. É como se fosse um coaching. Coaching vem do francês, que da Inglaterra, a palavra inglesa, que é o cocheiro, aquele que leva do ponto A para o ponto B. Então, onde eu estou, você identificou dentro dessas 10 palavras, aonde eu quero ir. Então, se eu estou com 5, eu não posso estar com 5, porque daqui a pouco vai me dar um colapso, vai me dar alguma coisa ruim. Então eu tenho que mudar isso. E como eu chego lá? Aí que está a grande questão. Uma das formas que você pode trabalhar é começar... Lembra que eu falei para vocês o conceito de psico-neuroimunologia? Tá tudo aqui dentro, pessoal. Tudo aqui dentro. Quanto mais eu foco, mais cresce.
Quanto eu mais direciono a minha energia para aquela situação, mais fortalece. Se tem um problema e eu fico focado naquele problema e não na solução, o problema aumenta. Se eu fico focado na solução, eu resolvo. Porque a grande questão é que nós somos resolvedores de problemas. Toda hora nós estamos resolvendo problemas. Então o que nós temos que fazer? Primeiro, identificar o problema. Ok, problema identificado, 50% resolvido. Depois, como esse problema, como que eu posso resolver esse problema? Ah não, então eu vou conversar com algumas pessoas e como que desencadeou esse problema? Então eu vou buscando soluções para que você possa resolver. Existe Napoleão Hill, ele é um extraordinário. Existia um cidadão que era muito rico no início do século passado. E esse Carnegie, ele era muito rico, ele queria fazer o segredo do sucesso. Daí ele pegou o Napoleão Hill, que tinha 19 anos, muito inteligente, e falou assim, eu tenho onde eu coloco a minha mão, onde eu faço coisas, eu tenho prosperidade, eu tenho riqueza. E eu quero ensinar isso para a humanidade. Eu quero deixar para a humanidade. Ele era tão rico, que a Universidade de Carnegie é dele, com o dinheiro dele que foi construída. O Carnegie Hall também. E esse desafio durou 25 anos. Pessoal, tu pega um jovem de 19 anos e dá uma missão para ele entrevistar milionários para trazer as técnicas, as ferramentas. Lembra que eu falei para vocês? Se um pode, o outro pode também. Por quê? Porque está aqui dentro. Lembra de Albert Einstein? Que o hardware, o cérebro dele é igual do meu, é igual de uma pessoa comum? Sim. O que faz a diferença que faz a diferença? Qual é o pulo do gato? Qual é a grande sacada? É o que está sendo gerenciado, o que está sendo trabalhado aqui dentro. Então, se eu acredito que posso, está tudo certo. Se eu acredito que não posso, está certo também. Está tudo certo. Então, vamos lá. Então, tudo que eu direciono, só que existe uma tríade interessante na psicologia, que é pensamento, sentimento, comportamento. Se eu falo para você, pense no momento triste da sua vida, de repente começa a pensar, você começa a se sentir triste, daqui a pouco o teu comportamento o que é? De tristeza, de chorar, de estar cabisbaixo, né? Se eu falo, pense no momento muito bom da sua vida, aquela hora que eu passei no vestibular, que eu peguei o meu diploma, ergui, que foi uma vitória, depois de todo o sofrimento, aquele momento, tu começa a pensar, começa a se sentir feliz, porque o nosso corpo fala, existe uma programação corporal poderosa, que é a expressão não verbal muito forte. Então se eu ando assim, cabisbaixo, ó mundo, ó céus, eu trago essa energia para mim. Agora se eu coloco coluna reta, cabeça, queixo paralelo ao chão, eu reprogramei. Analise os campeões. Analise as pessoas vitoriosas, como é que elas andam, como é que elas se comportam, como é que elas agem. É isso que nós temos que trabalhar. Então, pensamento, sentimento, comportamento. Eu peço para você, observe alguma coisa aí na sua casa ou no seu escritório. Qualquer coisa. Uma caneta, um celular, uma câmera, qualquer coisa. Tudo passou na mente do homem ou do Criador antes da gente. Tudo passou na mente da gente. Então, se eu acredito que eu tenho energia e eu começo a agir assim, porque tem alguns alimentos que te destroem a energia, e é importante você ver isso. Por exemplo, um refrigerante. Mas é tão gostoso. Eu também gosto, mas eu não tomo. Tem coisas que eu gosto, mas não faço. Claro, eu estou trabalhando com vocês, é como se fosse uma melancia a minha palestra para vocês, meu bate-papo. Tem melancia que tem sementes, tu joga fora. Tem melancia que não tem sementes e tu absorve ela como um todo. Eu espero que você absorva como um todo, mas se tiver alguma coisa que você não gosta, jogue para fora, não tem problema. Por exemplo, se eu tomo um copo de refrigerante, eu tenho que tomar 32 de água da boa. Como assim? Mas água não é água? Sim, água é água, mas depende do pH. Depende se ela é ácida, se ela é alcalina. Então você compra às vezes uma água muito cara no mercado, muito cara. Você vai dar uma olhada no pH da água. pH é de 4,5, 5. Eu já vi água cara, fui dar uma olhada, pH de 5, é ácido. Tu precisa de pH acima de 7.
porque daí é alcalino. Alcalino vai deixar teu corpo alcalinizado, não ácido. O câncer está num corpo ácido. Então nós temos que cuidar com isso. Então, reduz a nossa imunidade, os pensamentos, sentimentos, vícios, drogas, cigarro, álcool. Então nós temos que começar, o que eu quero fazer dessa minha máquina perfeita? Se eu coloco gasolina de alta combustão ou não. Então, isso que é importante. E o pai da psicologia moderna, que é William James, professor de Harvard, psicólogo, extraordinário. Perguntaram para ele assim, o que é de extraordinário da humanidade nesse momento? Isso lá no começo do século passado. Ele falou o seguinte, até então, lembra que eu falei da tríade, pensamento, sentimento, comportamento? O contrário também é verdadeiro. Olha só a gota que eu estou tirando do copo d'água, da nossa metáfora. Então quer dizer que se eu me comportando, eu começo a ter sentimento e ter comportamento, sim. Então eu posso me comportar, eu estou chateado, tudo bem, se comporte. Daí tu vai começar a reprogramar o teu sistema. Você é autor da tua história. Você é o cocheiro, aquele que leva a carruagem para onde você quer levar ela. É isso que nós temos que identificar dentro de toda essa estrutura. Então você comanda o barco, você dirige o carro, você é autor da escrita do livro da vida. Então nós temos que tomar esse direcionamento. E o pós-Covid, nós estamos nesse momento pós-Covid, nesse momento no Covid e pós-Covid. Então eu vou ter que me tornar mais disciplinado. A arte que eu falei para vocês de aprender, desaprender e reaprender. Tem que ser mais estoico, mais firme, focado. Então muitas coisas que nós precisamos mudar. Até um dia a professora Singra falou assim, Márcio, você comentou sobre o hábito de 21 dias. Eu falei, deve ser besteira isso. E ela aplicou na vida dela e modificou um hábito. O que é um hábito, pessoal? Aquilo que eu faço permanentemente, as ações. Então cria um hábito. Eu falo para vocês, de manhã você escovou os dentes? Sim, escovei os dentes. Senão estava com mau hálito, não podia conversar com as pessoas, escovou os dentes. Mas você teve que ter motivação. Estava motivado para escovar os dentes? Não, tu foi escovar os dentes. E se você contar quantas escovadas tu passa nos teus dentes, é aproximadamente a mesma. Como você também se alimenta. Então quantas mordidas é a média. Se é 32, é 32. Se é 15, é 15. Tudo bem? Mas passar o fio dental, você passa todos os dias? Não, Márcio, eu passo, eles não passam. Eu garanto, se tu fizer 21 dias, vai mudar. Então eu preciso ter o hábito de caminhar. Ok, começa a caminhar um pouquinho, depois mais um pouquinho. E aí você vai ter um hábito e uma sensação tão gostosa pós o exercício que tu vai estar com um vício positivo, um vício de melhorar o teu corpo. Lembra que eu falei para vocês? Corpo e mente integram o mesmo sistema. Então professores, estudiosos, não adianta nós estudarmos, se você não ativar a tua máquina através do exercício. Tu pode caminhar em torno da mesa, não precisa sair para fora. O frio danado hoje está um frio. Imagina São Joaquim, muito mais. Mas você pode caminhar em torno da mesa. Caminha 40 voltas de manhã, depois final da tarde. Tu tem que exercitar. A tua máquina tem que funcionar. O teu cérebro está ativo. Lembra? Corpo são, mente sã, corpo são. É isto. É as integrações. É essas magias que acontecem nas informações que nós vamos recebendo. Só que nós precisamos colocar essas informações num cordão. Se eu lhe dou uma pérola e você coloca a pérola no bolso, depois de uma semana eu te dou outra pérola, tu também coloca no bolso. E eu te dou uma terceira pérola, depois de um mês, tu coloca no bolso. Depois eu me encontro contigo e falo, cadê as pérolas que eu te dei? Uma deixei no bolso da calça, foi para a lavanderia, sumiu. A outra eu guardei tão bem guardado que eu não sei cadê. E a terceira, cadê? Coloquei em cima de uma mesinha minha, limparam a casa lá e sumiu a pérola, ou jogaram fora, né? Eu falei, mas se eu te desse um cordão, tu tinha colocado as pérolas dentro do cordão. E é isso que nós temos que fazer.
Nós já estamos com 40 minutos de bate-papo. Eu prometo que eu vou ser breve. Nós vamos já estar concluindo daqui um pouquinho, tá bom? Como é que eu posso melhorar a minha imunidade? Se tu me perguntar, Márcio, qual é o melhor remédio? Porque remédio na realidade remedia. Se você lê a bula, tu não toma remédio. Por isso que nós precisamos suplementar com vitaminas, com magnésio, ômega 3 de qualidade. Nada coisa ruim, pessoal. Porque o teu corpo tem que ter o melhor. Tu não coloca o melhor no teu carro, tu não dá o melhor para os seus filhos e para o teu corpo. É como a inteligência financeira. A inteligência financeira é o seguinte, já notou que quando tu recebe no final do mês, tu paga todo mundo. Paga internet, paga luz, paga telefone, IPVA, IPTU, paga todo mundo. Mas você não paga você. Já notou isso? Então você precisa dar o dízimo pessoal. O que é o dízimo pessoal? Tudo que tu ganhar 10%, coloca numa poupança, coloca numa aplicação segura. Não vai ficar uma bolsa de valores que tem uma instabilidade, uma loucura, uma roda gigante, uma coisa fora do comum, mas coloca uma coisa segura. Tu precisa guardar 10%. Por quê? Porque é um criadouro de dinheiro. Então, eu ganho tão pouco, mas então 10% é pouco também. Só que você vai colocando, tá, Márcio, o que eu faço com esse dinheiro? Depois que tiver bastante dinheiro, tu compra uma coisa que não seja, que alguém não possa roubar. Então tu compra um terreno, um apartamento, uma casa, tá bom? Mas aquilo é para criar dinheiro, Então o melhor suplemento, podemos dizer assim, de cura, o teu corpo é uma noite bem dormida. Professores, eu sei que a nossa vida, principalmente a de vocês que estão no chão de sala de aula, é uma vida muito agitada. Mas nós precisamos desacelerar, tudo bem? E a noite bem dormida é o que vai te trazer alta imunidade. Então o que você precisa fazer? Por favor, eu peço aqui, clemência, não coloque o teu celular carregado no teu quarto onde você dorme. Eletromagnético vai afetar o teu sono. No outro dia está cansado, você não conseguiu descansar. Daí tu fala o seguinte, no final de semana eu vou dormir direto para poder recuperar. Não recupera. Estão entendendo? Não recupera. Então, uma noite bem dormida. Tem que ser quarto 100% escuro. Nada de luzinha do computador ligada, da televisão. Se o teu relógio é aquele elétrico, tire, coloque em outro lugar. Coloque a bateria, tá bom? Então, 100% escuridão. Você não pode, quando tu acordar, você tem, às vezes, acordei para fazer um xixizinho, alguma coisa. Você tem que ter uma luz vermelha. Ou você vai andando sem ligar luz nenhuma. Por quê? Porque a pineal que está aqui, é uma glândula que quando à noite ela precisa de escuridão e de dia ela precisa de luz. Se você trabalha no escritório, sai um pouquinho, vá para o sol, ela abre a glândula pineal 1 minuto, 2 minutos, volta que está ativa. E à noite ela precisa de 100% de escuridão. Exercício, eu falei para vocês, é fundamental fazer a máquina funcionar. Suplemente, pessoal, cloreto de magnésio, ômega 3, vitaminas. Vá no médico, faça uma geral para ver o que você precisa suplementar, tudo bem? Às vezes tu vai no médico e fala assim, não, eu não sei se posso dar vitamina. Poxa, mas remédio controlado eles dão para nós, né? Agora a vitamina, eles ficam meio ressabiados, vai no outro que tem esse conhecimento. Continuamos. Então o melhor remédio é uma noite bem dormida. Eu quero trabalhar com vocês um pouquinho com Charles Darwin. Um dia perguntaram para Charles Darwin, Sir Charles Darwin, se você fosse resumir toda a sua teoria, o que você diria para a humanidade? Ele disse o seguinte: não são as espécies mais fortes ou as mais inteligentes que vão sobreviver, são aquelas com maior capacidade de adaptação. E é isso que vai acontecer. Se nós conseguirmos nos adaptar, nós vamos sobreviver nesse sistema. Por isso que naquele teste que eu fiz com vocês, as 10 palavras, nós precisamos nos readaptar. Vou fazer uma metáfora com vocês. Imaginamos nós uma chuva
e um vento torrencial, muito forte vento. E tem um carvalho lindo, belo, gigante. Sabemos que o carvalho é extraordinário. E vem um vento e ele com aquela força ele segura. Só que o vento é mais forte, pum, arranca ele. Ele cai no rio e o carvalho está indo na correnteza. E existe um bambu. O bambu, o vento vem, ele está maleável. E ele vai acenando o carvalho. O carvalho vai indo e o bambu vai acenando. Então é adaptação. É isso que Charles Darwin colocou para nós. Um grande outro personagem que eu quero trabalhar com vocês é Epicteto. Epicteto. Ele era filósofo grego. Ele era escravo romano de Epafrodito, que era tipo como se fosse o secretário-geral de Nero. Nero era muito cruel, tanto que mandou decapitar São Paulo. E disseram nas histórias que Epafrodito era mais cruel que Nero. Tanto que um dia Epicteto está conversando com o seu dono e ele errou e Epafrodito quebrou a perna dele. Então é um grande filósofo, Epicteto. O que acontece? Ele traz alguns conceitos para que a gente possa, algumas sementes, para ver aonde se caiu em solo fértil para brotar. E uma delas é o seguinte: se o problema possui solução, não devemos nos preocupar. Se o problema não possui solução, de nada adianta nos preocupar. Tudo bem? Se tem solução, não se preocupe, tu vai resolver. Mas se não tem, não fique trabalhando e gastando uma energia danada em relação a isso. Um homem sensato não se lamenta pelo que não tem, mas se alegra pelo que tem. Eu trabalho com uma frase nas minhas palestras que diz o seguinte: seja grato, agradeça pelo que tu tem, para ser digno de receber o que tu quer. Olha que forte isso. Então seja grato pelo que tu tem. Mas eu tenho meu carrinho. Gratidão. Agradeça que a graça desce. O segredo da oração não é pedir, é agradecer. Porque o universo vai entender que tu agradecendo, ele vai te dar mais. Ele vai te inspirar e conspirar a teu favor. Outra frase belíssima: eu sou parte de tudo, tal como a hora é parte do dia. Então nós integramos um sistema, um universo, verso canção. Como está a minha sintonia para o universo? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Ah, mas o outro não faz. Então se preocupe com o outro. Lembra da metáfora do beija-flor pegando fogo na floresta? Fogo e todo mundo fugindo. E vinha um bichinho, ia e voltava naquela velocidade, naquela vontade. Daí eu olhava, que bicho é esse? Daí a coruja olhou: é um beija-flor. Tá fazendo beija-flor. Eu tô apagando fogo, não tá vendo? É óbvio, não tem aquele filme, é óbvio. Daí eles riram dele. Ele falou: mas eu tô fazendo a minha parte. E é isso que nós temos que fazer. Cada um fazer a sua parte. Porque tu não trabalha para a Singra, Colégio São José. Tu não trabalha para o secretário natalino. Tu trabalha para o governo. Tu trabalha para você. Tu trabalha para o universo. E quanto mais eu fizer, mais grato eu vou ser pela vida que foi me dada. Outra frase interessante: a corrupção da mente é uma doença muito mais grave que qualquer peste no ar. A corrupção, o que está da mente, o que está acontecendo com a nossa juventude. Então é isso que nós temos que dar exemplo. Se nós falarmos, não adianta, entra no ouvido e sai no outro, está no mesmo nível. Agora, se eu der exemplo, se eu fizer as coisas boas, vai mudar. Poxa, ele está vendo. Eu falei para vocês do refrigerante que eu não tomo mais, mas eu não falo mais para ninguém. Eu, quando vou num lugar, eu não tomo, mas eu não falo. Ah, mas por que você não toma? Ah, porque vai me deixar meu corpo ácido, tem muito açúcar, e aquela coisa toda vai me prejudicar. Tá tudo certo. Vamos lá, outra questão importante, dentro dessa energia, olha só,
Você energiza tudo, tudo aqui que dá atenção. Então você energiza o que dá atenção. Olha só, Epiteto, lá atrás em Roma, na Roma Antiga, já falava um pressuposto da PNL, que diz o seguinte: a energia vai para onde está a atenção. Então quanto eu focar a energia, mais daquilo vai ter. Mais daquilo vai ter. Vamos trabalhar com mais um autor e nós já estamos encerrando, pessoal. É William Shakespeare. Ele foi o maior dramaturgo que o mundo já teve. Não importa se era tragédia, drama, comédia, romance. As peças teatrais de Romeu e Julieta, Otelo, Rei Lear e A Tempestade, que foi a última peça dele, e que escreveu mais de 150 sonetos, com 19 anos, sabe o que ele fazia? Ele era guardador de cavalos, lá no Teatro de Londres. Olha só, ele guardava os cavalos, porque não tinha carro, então as pessoas chegavam com as charretes ou com os cavalos, ele era um guardador. E olha que interessante, ele estava próximo do que ele queria se tornar, a missão dele, o desejo de transformar o mundo. Ele estava próximo, isso é magnífico. E eu quero dizer para vocês, isso mostra que ninguém está condenado a ser o que sempre foi. Você não está condenado a ser o que tu é hoje. Você vai, eu estou aqui, eu quero emagrecer, eu quero estudar mais, eu quero ser mais amoroso com a minha família, eu quero romper um vício. Você não é isso. Tu não é isso. Mas eu tenho que pagar um preço. No gain, no pain. Sem dor, sem ganho. Sem dor, sem ganho. Então nós temos que fazer a coisa acontecer com todo o nosso amor. Coronel Sanders, olha só que interessante, que história maravilhosa. Lá no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, ele era um dos estados menos desenvolvidos. E ele tinha um restaurante na beira de uma estrada. E ele vendia frango frito de uma receita especial que a avó dele fazia. Um dia, o governo de Kentucky mudou a trajetória da rodovia e faliu o restaurante dele. E ele se aposentou, chegou o contra-cheque da aposentadoria e ele falou: mulher, como nós vamos sobreviver com isso? Ele tinha 65 anos e ele colocou um terno, ele gostava de usar terno, colocava um terno branco e foi vender a receita de frango frito que ganhou da avó dele. Foi para 21 restaurantes e ninguém queria a receita, ninguém queria fazer parceria com ele. E um dia, pela persistência, olha só, a persistência vai fazer você vencer. E ele vendeu. Hoje, frango frito de Kentucky é a rede que mais vende frango frito no Japão. E nós somos o maior exportador de frango para o Japão. E grande parte desse frango vai para a rede do Coronel Sanders. Olha só, o homem com um sonho na mão, ele transforma, como outros gigantes, como Martin Luther King, Mandela, que tem histórias maravilhosas. E eu quero encerrar e finalizar, para não nos alongarmos, com uma história que é o seguinte. Havia um casal que saiu muito jovem da sua terra, com uma missão belíssima de evangelizar nos lugares mais inóspitos, lugares mais longínquos da terra. E lá trabalharam dedicando a evangelização por 50 anos. Chegou um momento que se aposentaram e eles estavam retornando para casa e ficavam pensando: o que nós vamos receber de honrarias? Vamos fazer festa para nos esperar. E ficavam imaginando como seria a recepção no país de origem. E eles, navegando de barco, de repente avistaram no porto uma festa. Banda, gente com bandeirinha, com balão. Falou: olha, estão esperando a gente, estão esperando a gente. Só que eles estavam na terceira classe e demoraram para sair. E quando saíram, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Porque no navio estava o presidente dos Estados Unidos. E a festa era para ele.
Chegou o casal, triste, chegou em casa, não tinha mais vida a casa, empoeirada, e o marido ficou muito indignado, e falou para a esposa: eu vou sair, e eu quero que você pergunte para o teu Deus. É isso que nos dá de retribuição, depois de 50 anos de evangelização, ensinando os caminhos de Cristo. Ele foi embora. Quando voltou, a esposa estava lavando louça, e ele, com um tom de deboche, falou assim: tu perguntou pro teu Deus? Ela falou: perguntei. E o que ele disse? Que esta não é a nossa casa. Até me emociono. Esta não é a nossa casa. E quando retornar a festa vai ser feita. Por isso que eu falo: faça o nosso melhor. Não importa se vão rir de você, se vão xingar você. Ainda mais nós que temos essa missão de transformar vidas, de ajudar as pessoas, sabe? Então a gente tem algo extraordinário para ser exemplo e para mudar a vida de muita gente, transformar a vida. Assim, professora Singra, muito obrigado pela oportunidade. Ficamos todos com Deus. Estou sempre à disposição para contribuir para que os alunos se engrandeçam ainda mais com seus mestres e que sempre criem essa sinergia de construção. Muitas vezes temos atritos com alunos, né? A gente percebe os professores vão lá, dão o melhor, o aluno não quer nada com nada, aquela coisa toda, mas você tem algo bem maior que você para transformar e mudar o sistema, tá bom? Obrigado.